Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. A gente destacar a Copa do Brasil, onde os visitantes tiveram êxito, né? Assim, ó, cara, assim, o desenho das duas partidas foi muito semelhante. Foi muito semelhante. Os donos da casa pressionaram, tiveram mais volumes de jogo, tiveram as melhores oportunidades, mas acabaram tomando gol e os visitantes saíram mais felizes, mais contentes. Claro que é um gol apenas, eu acho que está tudo em aberto, não tem muito. Não tem como a gente também cravar que um classificou, o outro não classificou, até porque se o Galo e o Flamengo tivessem amassado os donos da casa, aí você fala, pô, os caras foram amassados em casa, é natural pensar que no jogo da volta seria, até por eles jogarem em casa agora, seria um jogo mais tranquilo. Mas não foi. Né? Não foi. As duas equipes, curiosamente, fizeram gols de bola parada. O Atlético Mineiro, uma cobrança de falta. O Flamengo, numa cobrança de escanteio. As defesas dormiram no ponto. O gol do Atlético ficou em revisão, é aquela famosa linha de impedimento que a gente vai ficar, né, toda vez que a gente tiver essa brincadeira, a gente vai ficar se questionando quando que isso vai mudar. Mas assim, não cabe a mim ficar questionando isso. A gente sempre faz a reflexão, a gente sempre traz a reflexão. Assim, é cansativo você ficar vendo esse tipo de lance repetidamente, seja para o bem, seja para o mal. Para o bem, no caso, para a equipe que tem o gol validado, e para o mal, para a equipe que tem o gol anulado. Esse lance, né, esse tipo de situação, eu acho que a FIFA já devia ter revisto faz tempo. Porque fica nessa indefinição, fica nesse pixel a mais, pixel a menos, e você fica, não tem a convicção. Eu sempre falo aqui, cara, como é que você sabe que a câmera, a precisão da câmera, né? Se a câmera está bem posicionada. Depois, pô, é um aparelho que gera as linhas. Tá bom, é um aparelho. Qual que é a precisão desse aparelho em determinar, em equalizar ali o ângulo de câmera para ter certeza que um cara está na frente do outro, né? Essas câmeras estão aferidas, o sistema está aferido. Qual que é a margem de erro? Porque aí a gente entra num campo muito perigoso. Porque assim, se existe margem de erro para a atuação humana, existe também margem de erro para ciências exatas também. Né? Quando a gente vê, óbvio que você tem um computador, são cálculos que são feitos, né? São cálculos que são feitos, a gente imagina que os erros são minimizados. Mas se é para ser preciso, não dá para ter precisão. A distância da câmera. Procure a imagem de novo. Né? Então, assim, o gol foi validado. Não estou falando que o gol tinha que ser anulado, não é isso. Eu estou falando assim, cara, isso precisa ser revisto, porque criam-se situações. Esse lance, todo respeito ao torcedor tricolor, ainda bem que foi validado. Ainda bem que foi validado. Eu sou daquela linha que, se o cara não tiver um corpo à frente, mas aí, cara, eu acho que vai ficar essa ambiguidade e fica uma situação chata, né? Às vezes a equipe faz um gol por esse pixel a mais, pixel a menos, o gol é anulado. E aí você sempre entra naquele campo. Pô, será que o pixel, será que o frame da câmera foi o suficiente para pegar o momento exato da saída da bola? Qual que é o momento exato? Né? A gente tem FPS suficiente para medir isso? Então, é essas coisas que a gente fala, pô, vamos ficar nessa situação, a gente vai discutir para sempre. É uma situação chata, mas, enfim, deixei aqui a nossa. Deixei aqui o desabafo com relação ao VAR. Nesse lance, como eu falei, perdão, torcedor São Paulino, ainda bem que os caras viram e falaram, pô, não, gol legal. Mas procuraram ali, tá? Procuraram bastante, mas não deu, né? Chegou um momento que gol legal. Gol legal. Torcedor, eu sempre falo que o futebol é sobre gol. Pô, o São Paulo perdeu por causa disso. Pô, mas teve chance de ganhar. Você acha que em Minas Gerais vai ser. O São Paulo vai ficar apático, vai ficar assistindo o jogo? Vai pra cima também.
Vai pra cima. A mesma coisa o Bahia. Você acha que o Bahia vai ficar assistindo o jogo? Vai pra cima também. Aliás, o Bruno Henrique, cara, que atleta, né? Que atleta que é o Bruno Henrique. Como ele subiu mais que todo mundo pra cabecear aquela bola, né? É surreal. É surreal o que ainda tem, que ainda pode oferecer ao futebol o Bruno Henrique. Eu sou um grande fã. Um cara discreto, você não vê ele envolvido em polêmica. Tem uma fala ou outra, né? Irreverente, mas vira uma frase de efeito, não vira uma frase polêmica, né? O Bruno Henrique, que atleta, que personagem. Vamos embora. Vamos com as aspas dos treinadores. Rogério Ceni, jogar melhor e não ganhar faz parte. Temos o jogo da volta. Volto a repetir, eu acho que está tudo em aberto, porque se o Galo e o Flamengo tivessem amassado os donos da casa, era uma situação. Agora não, pô, os caras foram amassados, entre aspas, né? Sofreram um bocado, não tomaram gol, foram resilientes, mérito deles, dos goleiros também. E aí vai, né? Pô, o jogo da volta, talvez se o Flamengo jogue melhor, talvez o Atlético jogue melhor, muito provavelmente sim. Mas pode ser a mesma tônica, né? A crônica pode seguir o mesmo enredo. De que, cara, jogamos melhor, mas os caras que venceram. O futebol tem dessas coisas, né? Vamos lá aqui, deixa eu parar a imagem aqui. Aspas do Rogério. Tenho orgulho do futebol que praticamos hoje. Fica o resultado. Falam que eu não ganho. Mas se continuar assim, a cada virada de ano, tentando melhorar, tenho certeza que o Bahia vai progredir. O torcedor fez uma baita de uma festa, só temos a agradecer. Talvez o jogo com mais clima e lamentavelmente não consegui... Ai, perdão, gente, o nariz entupido aqui. Talvez o jogo com mais clima e lamentavelmente não conseguimos entregar o triunfo. Mas eu me sinto orgulhoso de ver um time que joga, que coloca a bola no chão. Todos se entregaram ao máximo, se dedicaram ao máximo. Só tenho a agradecer. É bonito ver o Bahia jogar. Vão dizer que não ganha. Faz parte da vida. Jogar melhor e não ganhar, infelizmente, faz parte do futebol. Faz parte do futebol, mas... Calma, né, Rogério Ceni? Calma. Jogou melhor, eu concordo com o Rogério, mas parece que o Rogério faz uma leitura, né? Desde o início da temporada o Bahia tá jogando muito. Não é bem assim também. Parece, né? Parece. É a minha interpretação. Para esse jogo eu acho que vale o discurso. De repente ele ficar falando de ter orgulho, né? De agradecer, talvez não seja o que o torcedor quer ouvir. Assim, é um discurso bonito, pô, para mostrar, jogamos bola e tal, mas o torcedor quer ver vitória. O torcedor quer ver avançar. Né? Se não avançar, esse discurso depois vai virar um discurso para banalizar. O cara tá orgulhoso da gente não ter passado. É aquilo que eu falei, né? É aquilo que eu falei do Palmeiras. Foi eliminado e o treinador falando que, pô, tô orgulhoso e tal. Tudo bem, o time correspondeu, mas é mais uma eliminação. Você acha que o torcedor tá feliz de ouvir isso? Pô, estamos eliminados, estamos fora de mais uma competição. E o comandante está falando que ele está orgulhoso, é complicado, né? Então essa coisa do Rogério também, assim, pô, tem que estar orgulhoso? É óbvio, é o trabalho dele, ele está consolidando o trabalho dele. E está consolidando muito bem. Agora, pô, se foi eliminado, depois esse discurso vira balela. Pô, vai ficar orgulhoso de eliminação? Eu não. Ah, mas o futebol tem dessas coisas. Tudo bem, o futebol tem dessas coisas. Né? Mas vai explicar isso pro investidor. Vai explicar isso pros caras do Grupo City. Os caras vão falar, amigo, aqui é dinheiro. Aqui é resultado. Né? É mais ou menos isso. Vamos embora, que a gente tem que falar de Olimpíadas ainda. O Tite voltou aos trabalhos. Quando ele foi jogar contra o Bolívar, ele teve uma arritmia. E aí ele foi internado e tal. Se recuperou de uma fibrilação atrial. E ele deixou uma crítica ao Conmebol. Vamos pegar aqui, ó. Dá para escrever um capítulo de livro pelo lado humano, o que cada um passa, sentido, doutor, a responsabilidade, os cuidados. O doutor queria saber o porquê e ficava perto o tempo todo. Meu filho, eu pedia para ficar na frente, ele queria ficar atrás.
sentir o cuidado deles. Tomara que as pessoas deem ouvido à ciência. Jogar em La Paz é muito difícil. Não vou usar o termo desumano, mas traz uma série de problemas fortes. Se não derem um intervalo, vai dar problema. Deu comigo, vai dar mais sério. Aqui é em relação, o Tite ele faz uma reflexão sobre a questão científica de jogar na altitude. Porque quando você chega num ambiente com ar rarefeito, com pouco oxigênio, como é a região de La Paz, o corpo leva um tempo. Né? O corpo, em geral, né? Em geral, tem gente que. Perdão, gente. Tem gente que sente na hora, mas em geral, o corpo leva um tempo para sentir essa mudança, né? Do ar rarefeito, né? Do ar mais pobre em oxigênio. O corpo leva um tempo, você segue a sua vida normal, tal, você vai se cansar mais fácil, mas daí a sentir os sintomas como dor de cabeça, esse tipo de coisa, pode levar mais tempo. E mesmo se sentir na hora, você tomar um remédio, passa, você leva, você joga como se estivesse jogando no Rio de Janeiro, por exemplo. Você toma o remédio, tal, passou a dor de cabeça, mas o corpo ele não começa a fazer ajustes metabólicos para se adaptar à altitude, que é o que? Acelerar o batimento cardíaco, uma dessas, começar a produzir mais células sanguíneas, tudo isso consome recurso do corpo. Né? E a partir de um certo período que isso começa, esses processos metabólicos começam, em geral, né? Para o corpo se adaptar àquele novo ambiente. E aí o ideal é que os caras cheguem para jogar minutos, se for possível. Minutos antes do jogo. Para que não sintam tanto. Então assim, a Conmebol, como disse o Tite, pede que os caras cheguem um dia antes. Só que esse um dia antes é o tempo necessário, aí o corpo já muda o metabolismo, já muda todo, sabe? Já muda todos os processos internos do corpo para se adaptar àquele ambiente. Nesse sentido, eu concordo com o Tite. Eu concordo com o Tite, mas, né? Caramba, tá difícil aqui. O nariz tá pegando. Mas são procedimentos, né? São procedimentos. Eu não sei, até hoje não aconteceu. Óbvio que o Tite passou mal, né? Mas até hoje não aconteceu nada, nenhum episódio fatídico. Então, enquanto não acontecer, a Conmebol vai seguir esse protocolo. A Conmebol vai seguir esse protocolo. Agora, eu concordo nesse sentido. Os atletas deveriam chegar para jogar minutos antes do jogo. Não um dia ou algumas horas antes. Porque é essa coisa do corpo, né? Mas então o cara tem que chegar 2 dias antes para se adaptar. Não dá tempo, porque para produzir mais hemácias, né, células vermelhas, para você se adaptar à altitude, você precisa de mais tempo, né? Não é instantânea a produção. É uma fábrica, né? O corpo humano é uma fábrica. Se você cortar o dedo, quanto tempo leva para fechar o corte? 1 semana. É por aí, né? É por aí, pensa por aí. Quanto tempo eu me levo para me recuperar de um cortezinho na pele? 1 semana. É mais ou menos o tempo que o corpo leva para produzir novas células. Então, vou chegar 1 semana antes? Não tem essa condição. Até porque o calendário segue. Se eu chegar um dia antes, não resolve. Eu só pioro a situação. Os sintomas, né? O corpo sofre alterações metabólicas. Então, o corpo que está condicionado, né, a entregar mais sangue para o músculo da perna, para o músculo da coxa, né, para o músculo do antebraço, sei lá qual que sejam os recursos que cada jogador usa mais, né? Aquilo lá começa a ficar comprometido. Porque o corpo já entrou num outro modo para se adaptar ao ar rarefeito. Vamos seguir? Michael e De La Cruz sentiram um problema na coxa direita, viraram novas preocupações, mais desfalques na equipe rubro-negra, infelizmente, mais desfalques. Uma equipe que joga 3 competições e está bem nas 3 competições, larga na frente, e agora mais desfalques. Mas o Tite simplesmente
ficar maluco, né? Ficar pé da vida. Maluco não vou usar esse termo. Mas para ele ficar pé da vida. Bom, interino do São Paulo, o Zubeldia estava suspenso, diz que o jogo está muito aberto e eu concordo com ele. Auxiliar Maxi Cubeiras. Cubeiras ou Cuberas ou Cuberas, eu não sei qual que é a pronúncia correta, tá? Também concordo. Senti que estávamos bem, estavam muito bem, o São Paulo estava muito bem, assim como o Bahia, estava muito confortável. Tiveram oportunidades claríssimas. Aí a bola sai ou o goleiro defende, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Infelizmente o futebol tem dessas coisas. E aquela máxima imperou na noite de quarta-feira. Quem não faz, toma, né? Homenagens do torcedor tricolor, homenagem muito bonita, né? O fumaceiro, o famoso fumaceiro, aquele corredor de fumaça. O São Paulo tradicionalmente tem os corredores vermelho, né? Branco. Nas cores tricolor, eles acenderam também a fumaça azul, em homenagem a Juan Izquierdo, atleta uruguaio, que faleceu ontem, né? A gente falou sobre isso. Então, muito bonita a festa da torcida. Tiveram minutos de silêncio nas partidas. A gente já falou sobre isso, né? O velório vai acontecer. A Força Aérea Uruguaia veio buscar o corpo, né, do atleta, levou até o Uruguai. O velório acho que vai acontecer ali na sede do Nacional, se eu não me engano. Torcedores já apareceram para fazer suas homenagens. A gente deixou a nossa homenagem ontem. E é isso, né? É uma campanha, é importante para relembrar os cuidados com o corpo humano. Às vezes você fica em casa achando que não, tô bem, não preciso fazer check-up, não sou atleta, não preciso. Todo mundo precisa, né? Eu acho que situações como essa são importantes nesse sentido de conscientizar, né? É uma vida que deixa esse plano, infelizmente, cara com pai de família, com filhos, mas se vale de alguma coisa é lembrar, né, que a gente é uma máquina frágil. O nosso corpo é uma máquina frágil. E até um atleta de altíssimo nível, como o esquerdo, né, que fazia os seus exames, que praticava a sua atividade física, né, saudável, muito provavelmente seguia uma alimentação muito rígida. Você vê que mesmo assim o corpo tem dos seus mistérios. Então você que está paisando aí, de repente sedentário, né, acho que vale essa conscientização de, poxa, vamos, né, não vamos também negligenciar. E para fechar, o Milito, técnico do Atlético Mineiro, falou que foram efetivos, né? De fato foram. Tiveram poucas oportunidades, para ser sincero. O Atlético teve poucas oportunidades, mas saiu vencedor com o gol do Batalha. Cobrança de falta do Scarpa. O Batalha pegou praticamente sozinho. Um gol que encobriu o goleiro do São Paulo. E é isso, vitória do Galo. Bom, na agenda do dia, só para retomar, tivemos 2 jogos válidos pelo Brasileiro. Cruzeiro 0, Internacional 0, Criciúma 1, Bragantino 0. A tabela é esta de momento, tá? Aqui, ó, Criciúma segue com jogos a menos. É impressionante como tinha jogo a menos o Criciúma, né? Segue com jogos a menos. E a gente eu falava, quando o Criciúma tinha, sei lá, 5 jogos a menos, estava próximo em pontuação do Corinthians, né? Na época o Fluminense também estava na lanterna. Falei, olha, a diferença é que o Criciúma tem muitos jogos a menos. E eles mesmo assim, eles estão próximos em pontuação. Ainda tem jogos a disputar o Criciúma. Tem jogos, não, tem um jogo, né? Tem um jogo apenas. Você vê que ainda tem um jogo pro Criciúma. Pode abrir ainda mais. Você vê que a situação do Corinthians, do Vitória, do Atlético Goianiense, ela é dramática. O Cuiabá tem 2 jogos a menos. O Fluminense tem um jogo a menos. O Bragantino tem 1 a menos. O Grêmio tem 2 jogos a menos. O Internacional tem 3. Então você vê aqui, de todo mundo que de repente o Corinthians, o Vitória, o Atlético Goianiense pode vislumbrar num curto e médio prazo, todo mundo tem jogo a menos. Todo mundo tem jogo a menos. Então a situação que tá ruim pode ficar pior. Então o Atlético, pô, qual que é o primeiro objetivo? Passar o Cuiabá. Tem jogo a menos. Tem 2 jogos a menos. Você imagina se o Cuiabá engata aquela sequência de vitórias que conseguiu no primeiro turno, vence 2 jogos seguidos.
vai para 28. Não, vai para 28. Vai para 24. Vai para 24 pontos. 2 jogos a menos. Né? Não estou falando nenhum absurdo. Se o Fluminense pontua 27, já fica distante. Bragantino 30, Grêmio 30. Você vê que vai ficando cada vez mais difícil. Vai ficando cada vez mais difícil. Tá, para finalizar, gente, vamos para as Paralimpíadas. Caramba, tá difícil o nariz hoje, tá muito difícil, cara. Eu preciso encerrar. Bom, não vou falar da cerimônia de abertura, porque, cara, já não tô conseguindo suportar o meu nariz, mas vamos lá. A cerimônia foi muito bonita, tá? Muito bonita, gostei demais, diferenciado, né? Não foi fora de um estádio, né? Pela primeira vez, assim como foi a cerimônia das Olimpíadas, a Paralimpíadas foi um espetáculo, né? Um show, as luzes, sabe? Toda a alegoria envolvida, eu achei um espetáculo, gostei muito, tá? Então, você que não viu, tem os melhores momentos, procurem os melhores momentos na internet, que foi legal, cara. Assim, foi muito bonito, muito legal. Assim como eu falei das Olimpíadas, fica um exemplo. É claro que isso envolve um esquema de segurança muito rígido, talvez o custo em termos de recursos, para você, poxa, vamos isolar a rua, segurança, monitorar quem entra e quem sai, talvez esse recurso custe muito caro. Mas eu acho que ficou um exemplo bacana essas Olimpíadas de Paris, que dá para fazer uma festa bonita. Pô, dá para sair do padrão, né? E tanto para as Olimpíadas quanto para Paralimpíadas, os Jogos de Paris fizeram fizeram um espetáculo, protagonizaram um espetáculo, tá? Vamos, bom, agenda do dia, a gente vai ter o Gabriel Araújo, ó, já vai ter medalha na natação, tá? Já vai ter medalha na natação. Brasil empatou com a Turquia no goalball, venceu o vôlei sentado de Ruanda, e por aí vamos ter também disputa de medalha no tênis de mesa. Vamos ter disputa de medalhas no tênis de mesa. Vai ser medalha já? Tem medalha aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ciclismo para pista paralímpico. Eu acho que no tênis de mesa ainda não, né? Vamos trazer aqui, ó. Gabrielzinho avança em primeiro e o Brasil leva 7 nadadores às finais no primeiro dia. Então já vamos ter medalha logo logo, hein? Vamos ter medalha logo logo. Ele que foi o nosso porta-bandeiras, 12 horas depois, teve um esquema especial, né? Ele entrou ali, teve um esquema especial para ele sair mais cedo, porque já ia competir no dia seguinte, né? Um guerreiro, bravo guerreiro, nosso Gabrielzinho. A gente vai acompanhar de tudo um pouco, tá passando no Sport TV. Eu tinha visto que o YouTube fez uma parceria com o Comitê Paralímpico de transmitir os jogos no YouTube, mas infelizmente, pelo menos aqui, digo assim, na nossa região, no Brasil, eu não sei se está rolando. Eu procurei, não achei, tá? Não achei, infelizmente. Mas se você tiver acesso ao Sport TV, puder acompanhar os Jogos Paralímpicos, né? Acompanhe. Aqui a gente vai tentar fazer a nossa cobertura o melhor que puder. Hoje, queria falar mais da cerimônia de abertura, mas hoje, infelizmente, o nariz não está permitindo, tá? Infelizmente, meu nariz não está permitindo. Fica a agenda de jogos. A gente vai tentar acompanhar o máximo que der da campanha dos brasileiros. Aqui no masculino do goalball, o Brasil vai pegar o trono da casa. Tá? Natação é um espetáculo, é Brasil para tudo quanto é lado. Expectativa de medalha aqui, ó. Finais, temos muitos brasileiros disputando medalhas. E que venham muitas e muitas. É isso, gente. Eu encerro por hoje. Peço perdão aqui, as condições de saúde não estão nos melhores níveis, mas faz parte. Muito obrigado. Forte abraço. Amanhã, só para a gente encerrar, né? A agenda de jogos. Amanhã não, hoje, né? Hoje vamos ter Vasco da Gama e Furacão, Atlético Paranaense, Juventude e Corinthians. A gente vai acompanhar de tudo um pouco e amanhã a gente está de volta para repercutir essas duas partidas, tá? Encerro por hoje. Valeu demais, um forte abraço e amanhã estamos de volta. Tchau!